aí, Laura? Como que, assim, recuperar a autonomia de um paciente? Pois é. E a identidade dela? A autonomia, ela tem muito a ver com a possibilidade de escolha, né? Dos seus desejos, né? Daquilo que você quer fazer, daquilo que você deseja fazer. E, como vocês sabem, para muitas pessoas, essa questão do desejo, da escolha, do que eu quero comer, do que eu quero vestir, do que eu tô com vontade de assistir um filme, o que eu quero fazer de lazer? E essa questão mesmo, né, da identidade, do que eu faço porque eu quero, porque eu desejo, porque faz parte de mim. Exato. E o que eu faço atualmente porque é algo já construído e eu sempre fiz. Isso são muitas questões que a gente trabalha dentro do nosso setting terapêutico, né? Porque, de fato, assim, quando a gente vai olhando para tudo isso, esse esvaziamento, né, que às vezes de vida, né? A construção emocional, ou então a própria construção da doença acaba acarretando. Como é que a gente vai cuidando desse esvaziamento, né? Dessa falta de desejo, dessa falta de vontade de ter autonomia, né? Então, é muito isso que eu comentei, né? Construir uma ocupação que realmente me faça sentido. Eu vou escolher fazer isso por quê? Eu quero fazer um curso de Ikebana, por exemplo. Com qual objetivo? Eu tenho desejo? Eu tenho motivação para isso? O que isso vai me trazer enquanto benefício hoje, mas futuramente também? Literalmente trazer sentido, né? Isso que você está falando, eu acho que é muito importante para os familiares, por exemplo, de pacientes com demência. Sim. Porque eles acham assim, eu falo assim, não, para procurar uma terapeuta ocupacional, para identificar o que realmente, né, ele deseja, a capacidade dele. E assim, eles acham que não, isso aí ele já está indo na casa do idoso. Não, isso aí a gente já está jogando dominó com ele. Aí eu falo assim, não, mas você precisa de um profissional para realmente entender o que o seu pai necessita, do que ele gosta, do que ele tem prazer, do que vai fazer sentido para ele. Então, assim, acho que isso é muito importante a família entender. Porque senão acha que é só colocar ele numa recreação. Exato. E aí a gente volta naquela conversa, né? Até porque a intervenção de um terapeuta ocupacional junto à pessoa idosa com um quadro de demência, ela vai além, né, da questão ocupacional. Óbvio que a construção de rotina dentro das possibilidades daquela pessoa idosa, físicas, cognitivas, emocionais, isso precisa ser avaliado, claro, por um terapeuta ocupacional, mas isso é construído em parceria com a pessoa idosa que está viva, apesar de ter um quadro demencial, ela tem a condição de autonomia, de escolher aquilo que ela quer fazer do seu dia, como ela quer fazer. Mas a gente também entra num cenário de poder pensar na reabilitação cognitiva e neuropsicológica, né, dessas pessoas. De novo, sempre visando um funcionamento cognitivo. Óbvio que a gente não vai melhorar a cognição, né? A gente não vai recuperar, a ideia não é recuperar aquilo que foi perdido, mas a ideia é trabalhar de tal forma que a gente consiga desacelerar todo o processo de morte neurológica, né? Então, quando a gente pensa nessa questão ocupacional para a pessoa idosa com quadro de demência, a gente sabe que o simples fato da pessoa estar lavando uma louça pode ser algo muito simples e pode parecer uma coisa extremamente banal, mas enquanto ela se ocupa de uma atividade que lhe faz sentido, quem que está fazendo aquilo? Será que é só a mão? Será que é só o olho que está enxergando? Não. Toda a organização para aquela atividade, ela parte do cérebro. Sim. A gente tem todo um caminho neurológico, áreas, construtos cognitivos que são ativados para cada ocupação humana que é feita, né? Exato. É uma pena que, assim,
Muitas pessoas não encaminham para o terapeuta ocupacional, muitos não conhecem esse trabalho e muitos acabam não tendo acesso, né? Exato. Porque, assim, um paciente, por exemplo, demenciado, né? Ou num processo de demenciação, o quanto que ele perde sem uma terapia ocupacional, né? Sim. O que você poderia falar até para informar, né, as pessoas que estão assistindo, os familiares, o que as pessoas podem estar perdendo sem ter uma terapia ocupacional num quadro demencial, por exemplo? Eu acho que assim, né, primeiro, existe uma coisa que eu ouço muito, né, que é mais ou menos assim, né, se uma família tem uma quantia de dinheiro e ela tem uma pessoa idosa em casa com um quadro demencial e uma criança, por exemplo, com autismo, e tem que fazer uma escolha da onde que eu vou investir. Onde que vocês imaginam que uma família vai investir? No autismo, na criança. No autismo. Sim. Então, a gente ainda vê muito isso no Brasil. Infelizmente, nós ainda temos uma cultura onde a pessoa idosa, muitas vezes, É descartada. descartada. Não vale mais a pena, ela já está no final. Já viveu, é assim mesmo, né? Não tem mais o que ser feito. Só que o que a gente precisa lembrar é que, assim, a população idosa no Brasil Só aumenta. Ela só faz crescer. E a longevidade só aumenta também. E a longevidade também, né? Porque a gente sabe que a gente melhorou, graças a Deus, em muitos hábitos, em muitas questões que interferem diretamente no desenvolvimento ou não dos quadros demenciais, né? E, obviamente, que chegar até um terapeuta ocupacional é um caminho que é para poucos mesmo. É para poucos, né? Porque ainda se fala muito do trabalho de um terapeuta ocupacional na infância, hoje em dia muito relacionado ao TEA, né? E pouco se lembra que um terapeuta ocupacional não fica focado só na infância. O profissional também trabalha com adulto, trabalha com os idosos, né? E o trabalho realmente é rico. Mas eu acho que a gente tem outra questão. Os profissionais da área de saúde que trabalham ou poderiam trabalhar junto de um terapeuta ocupacional, eles de verdade conhecem um terapeuta ocupacional? Eles sabem qual é o real trabalho de um terapeuta ocupacional e a sua importância dentro do contexto de cuidado com cada pessoa? Não sabem nem como indicar, né? Entende? Como encaminhar. Exato. Então, chega-se muitas vezes, obviamente, que eu acho que isso que aqui a gente está fazendo é um grande trabalho, né, de desmistificação do que é a terapia ocupacional. E eu sou muito grata por essa oportunidade, porque eu acho que a população precisa entender mais, até para que consiga chegar, mas os profissionais da área da saúde também, porque ainda se acha que, assim, é isso. Mas o meu pai já joga xadrez. Mas o meu pai já faz o dominó, meu pai já faz isso. Então, tipo, não preciso de um terapeuta ocupacional. De um profissional especializado. Ele já está ocupado, né? E já está ocupado, entende? Só que, obviamente, a gente tem muitas outras questões que interferem, né? Sim. Então, é complexo. Muito mais para desenvolver, né? Muito mais. Muitas outras coisas para a gente poder trabalhar, acompanhar. A gente ficaria o dia inteiro aqui para falar. Ficaríamos. Mas, assim, já que a gente está tendo essa oportunidade, e, assim, tem bastante médico, psicólogos aqui, assim, que assistem o Surtadamente, de modo geral, quais são as principais indicações para estar encaminhando para terapia ocupacional, Laura? Bom, eu acho que assim, né? Cada vez que a gente lembra qual é o objetivo de um terapeuta ocupacional? Terapeuta ocupacional é aquela pessoa que vai olhar para a ocupação humana. A forma como ele vai trabalhar para que esse desempenho ou se mantenha ou melhore, isso é muito individual, porque obviamente que cada profissional vai buscar as suas estratégias, as suas formações, para poder realmente fazer a ocupação se ajustar. Mas quando a gente olha para uma pessoa que tem um desempenho ocupacional prejudicado,
essa pessoa ela precisa da ajuda e do cuidado de um terapeuta ocupacional ao seu lado. Seja lá o que for. Quando a gente fala, por exemplo, na dificuldade de amarrar um tênis, a dificuldade de calçar um sapato, a dificuldade de se higienizar, são ocupações. Um terapeuta ocupacional vai trabalhar diretamente com essas ocupações. Quando a gente fala de quadros de ansiedade, de TDAH, quando a gente fala de quadros de esquizofrenia, quadros de Parkinson, demências de uma forma geral, a gente está falando de prejuízos ocupacionais importantes, sejam laborais, sejam nas suas atividades de lazer, seja em dirigir, seja em pentear o cabelo, enfim. Olhou para uma pessoa que tem um desempenho ocupacional ou uma rotina completamente desorganizada, desequilibrada, uma pessoa que trabalha... Vamos imaginar, tá? A gente sabe que tem muitos cenários, né? De pessoas que trabalham, sei lá, 16, 17 horas por dia por necessidade. Isso é uma realidade, tá? Mas tem outras pessoas que escolhem com autonomia, escolhem trabalhar 16, 17 horas por dia. Isso está em equilíbrio? Isso é um equilíbrio ocupacional, por exemplo? O que é que existe por detrás... Dessa necessidade. Dessa necessidade. O que não está sendo visto, o que não está sendo olhado, o que é que não está sendo abordado, o que é que não está sendo trabalhado. Até pegando um gancho da Flávia, dentro das empresas, um terapeuta ocupacional... Sem dúvida. Sem dúvida. Seria maravilhoso. Sem dúvida. Entende? Então, assim, é um trabalho que a gente olha. Tem desequilíbrio ou tem dificuldade no seu desempenho ocupacional? Escola, por exemplo. Tem muitas terapeutas ocupacionais trabalhando na escola. Por quê? Quantas e quantas crianças, adolescentes a gente vê com dificuldades de aprendizado importantes? Vai ser só o terapeuta ocupacional que vai intervir? Obviamente que não. Mas um terapeuta ocupacional precisa estar dentro desse contexto de cuidado. Entende? O TO, ele praticamente consegue estar em quase todo lugar e ter um trabalho extremamente importante. Né? E é um trabalho que realmente é isso. Eu acho que é habilitar e reabilitar para a vida. É vida. Né? Eu acho que quando a gente olha para o nosso trabalho, todos nós aqui, a gente está falando de vida. Mas a ocupação, ela é muito concreta. Sim. Mas é um concreto que ele não acontece sem um interno. Sim. Não existe, né? Uma pessoa que faça alguma coisa, se a gente não tiver uma saúde mental, um cognitivo, não funciona. Não vai acontecer, entende? E, Laura, você acha que a terapia ocupacional é desvalorizada na saúde mental? Muito. E o que você acha que os pacientes e os familiares deveriam saber, assim, entender? Eu acho que assim, né? Infelizmente, eu acho que a terapia ocupacional avançou muito, né? Desde que eu me formei para hoje... A coisa evoluiu muito, mas primeiro... A doutora Neuza está para psiquiatria, assim como a Laura está para terapia ocupacional. As pioneiras ali, né? Mas eu acho que, assim, é dar voz, sabe? Para o que um terapeuta ocupacional faz, né? Mas eu acho que ainda a gente tem o dever, né? A função, cada terapeuta ocupacional, de mostrar o que é feito, falar sobre o que é feito. E muitas vezes, mais do que falar... efetivamente mostrar o resultado do trabalho. Sim. Entende? Como é que essa pessoa conseguiu essa transformação de vida, né? Então, tem uma desvalorização? Ainda tem. Ainda a gente vê a questão financeira, por exemplo, a gente vai procurar uma vaga de emprego dentro de um hospital psiquiátrico. Pelo nosso conselho regional, um terapeuta ocupacional tem que trabalhar registrada 30 horas semanais, certo? 6 horas por dia. O valor... Base. 4.500 para se trabalhar 30 horas semanais. Nossa. Você entende? Nossa, Sim. muito desvalorizado. Você entende? Né? Como é que um terapeuta ocupacional sobrevive
com R$ 4.500 mensais. E existe como que eu posso dizer, Paulo, você que é psicólogo, existe um dispêndio de emoção, de energia, muito. de... Igual muito grande, né? É uma profissão que, assim, é muito humana, né? Sim. É uma dedicação uma conexão muito intensa ali, né? A Laura falou uma coisa que me marcou aqui. Naquele momento a gente empresta a nossa vida, né? Nossa energia de vida pra pessoa. Eu achei isso muito forte. O quanto isso realmente entra no que você falou, né? Que se despende, né? De amor lá, exato. de emoção. Pra aquela pessoa que às vezes tá sem nada ali, muitas vezes, pra oferecer, você tem que dar muito do teu pra ela poder começar a voltar a engrenar. E aí eu acho que acho que vale pensar uma coisa que é extremamente importante. Estamos acabando, né? Que é assim, por exemplo, para você oferecer, o que nós precisamos fazer? A gente precisa se cuidar. Né? Tem todo um investimento em nós mesmos, primeiro, para que a gente possa estar bem para oferecer e ofertar tudo que a gente consegue oferecer e ofertar para as pessoas. Com certeza. Sim. Ou seja, será que com R$ 4.500 eu consigo pagar a terapia? Eu consigo se alimentar bem. Me alimentar bem, eu consigo... Morar bem. Exato, entende? Então, assim, não existe a condição mínima de autocuidado por parte do terapeuta para que ele consiga oferecer o seu melhor enquanto profissional. E isso, infelizmente, para acho que a maioria dos profissionais da saúde, né? Sim. Da saúde mental. A gente vê que é um salário absurdamente baixo que os hospitais, que os municípios, enfim, né, órgãos públicos não oferecem. Não é à toa que um dos que mais adoecem também, né? Em saúde mental. Sim. É pena. Vamos falar do nosso patrocinador? Vamos, nós não podemos esquecer dele. Infelizmente, esse episódio tá maravilhoso, profundo. Nossa, olha, foram 50 minutos intenso, que voaram. Mas vamos falar... Vamos falar dele, do Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que é aquele lugar onde Flávia trata da sua pele maravilhosa e sedosa. Eu falei, gente, olha essa pele macia, vocês têm aí, ó. Ele gosta de revelar meu segredo, sabe? Eu gosto, idade e tudo. Mas por que Flávia está assim? Porque ela vai no Espaço Saúde Vale Sul Shopping, né, Flávia? Exatamente. Obrigado, Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Só profissionais de referência. Só. Laura, obrigado, viu, pela tua presença. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, engrandecendo bastante aqui o Surtadamente. Trazendo a com toda riqueza da sua profissão. De experiência, né? De história aí, profissional, de vida. E de toda... Eu acho que você é uma profissional que, não sei, é uma das que eu mais admiro em relação à intensidade, à dedicação. Nossa, quando eu sempre converso com você sobre os pacientes, você sabe todos os detalhes. Sabe assim, quando aquela pessoa que ela se entrega mesmo, né? Sim. Se entrega totalmente. Eu agradeço. Muito obrigada, agradeço, gente. Agradeço muito o acolhimento, a oportunidade, a generosidade de vocês de abrirem um espaço, assim, que é isso, né? Para uma profissão que vocês conhecem, vocês entendem a importância, né? E me ofertar a oportunidade de conversar, né, com tantas pessoas, isso de novo, ajudar a gente a desmistificar e tornar acessível a informação que eu acho que é útil e necessária. Então, assim, muito, 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 muito obrigada em nome da terapia ocupacional e acho que de todos os profissionais, muito obrigada pela oportunidade. E Laura, aonde as pessoas podem te encontrar? Eu vou deixar o meu telefone de contato e vou deixar minha página do Instagram. E se as pessoas quiserem me mandar um WhatsApp e conversar comigo, eu realmente estou à disposição de todos. Então, o número do meu telefone é o 12-981-58-4973. E o meu Instagram é o @alauremalagoli. Muito obrigada, viu? Tá escrito aí na tela, gente, ó. Só acompanhar aí que tá escrito aí. Agradeço de monte. Eu, doutora Flávia Sano. E o meu @psi Paulo Siqueira. Também não esqueça de nos seguir no @surtadamente podcast. Surtadamente podcast, né, gente? Né? Deu um branco aqui agora. Surtadamente Podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aqui também se inscrever, apertar o sininho.
Escrever uma mensagem, né, Flá? Porque a gente tá naquela campanha que a gente esqueceu de falar nos outros. Existe uma campanha que a gente deveria ter falado no começo do episódio. Mas a gente... Os 3 melhores comentários vão ganhar a nossa caneca maravilhosa do Acertadamente. Que o café e água aqui, o que você gosta de tomar, fica muito melhor, gente. Tá joia? Mas só você comentar aqui. As melhores. As melhores, tá bom? Gente, ó. Abraço. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Seu surtadinho lindo.